O mercado acredita que ainda este ano vejamos a Selic chegando a 5% e ano que vem até 8%. Mas você sabe qual o melhor título de renda fixa para estar posicionado se isso de fato acontecer? Fica até o final que eu vou te ensinar a aproveitar o máximo possível dessa aula. Olá pessoal, eu sou Marília Fontes, sócia e analista de renda fixa da Nord Research. E hoje a gente vai falar sobre o melhor título de renda fixa para esse momento de alta da Selic. Depois do pior momento da crise do coronavírus, em meados do ano passado, o Brasil vem mostrando uma recuperação econômica importante, ajudada principalmente pelo auxílio emergencial. Junto com essa recuperação e ainda sobre o efeito de algumas quebras na cadeia produtiva por conta da própria pandemia, vimos os índices de inflação, principalmente o IGPM, acelerarem de forma importante por conta dos preços de alimentos e industriais. Os preços de alimentos, que é essa linha laranja, são altamente voláteis, ou seja, eles oscilam muito mais do que os outros índices. Isso acontece porque eles estão mais sujeitos a choques e quebra de oferta. Chuva, calor, safra e preço do item alternativo são coisas que alteram muito o valor de certos itens alimentares por um tempo. Após esses choques se dissiparem, os preços dos alimentos tendem a voltar para sua trajetória normal. Acontece que 20% do IPCA, o índice de preço calculado pelo IBGE e utilizado pelo Banco Central para referenciar a política monetária, são expostos a preço de alimentos. E se você não sabe a diferença entre o IGPM e o IPCA, é só clicar aqui em cima ou nos comentários que eu separei um trechinho da última live onde eu explico. Pois bem, então quando temos choques no preço de alimentos, temos oscilações no IPCA. A princípio, o BC não deve reagir a choques de preço. Primeiramente, porque eles são temporários e tendem a retornar sozinhos. E segundo, porque a política monetária não é eficiente para controlar esses choques. Subir a Selic e desaquecer a economia como um todo não é eficiente para derrubar o preço do tomate, que subiu por conta de chuvas em excesso, por exemplo. Deu para entender? Por conta disso, o Banco Central procura, juntamente com o acompanhamento da inflação, acompanhar também as medidas de núcleo da inflação. Mas o que é núcleo da inflação? Os núcleos de inflação são cálculos alternativos que tentam limpar o índice de inflação de itens mais voláteis e mais suscetíveis a choques. Diversos tipos de cálculos alternativos e metodologias são utilizadas para fazer essa limpeza. Enquanto os choques estavam circunscritos aos preços de alimentos, o Banco Central indicou em seus comunicados que manteria a taxa Selic em 2% para estimular a economia e ajudar a saída da crise. Acontece que, recentemente, tivemos uma alta importante dos núcleos de inflação. A inflação de dezembro mostrou uma aceleração forte dos núcleos nos últimos 3 meses, para níveis acima de 6% anualizado, bem superior à meta de inflação de 3,75% para 2021. Por conta dessa alta recente, o Banco Central se perguntou se a alta da inflação de alimentos não estaria contaminando os outros preços da economia, o que chamamos de efeitos secundários de um choque. Embora o BC e a política monetária não sejam efetivos para combater os efeitos primários de um choque, eles podem e devem combater os efeitos secundários. Essa alta levou o Banco Central a mudar a sua estratégia de política monetária e alterar seu comunicado na reunião do Copom de janeiro. Ou seja, alguns membros do comitê advogaram pela alta da Selic em janeiro de 2021. Isso mostra que, apesar da alta não ter ocorrido em janeiro, ela está muito próxima de acontecer. Depois de 5 anos sem um ciclo de alta na taxa Selic, estamos muito próximos disso de fato acontecer. Mas Marília, o que isso muda na minha vida de investidor? Tudo! Um ciclo de alta da Selic acaba impactando em todos os seus investimentos, sejam eles fundos, bolsa ou renda fixa. Mas é claro, impacta especialmente nos seus investimentos de renda fixa. Se você me acompanha há algum tempo, deve dominar bem o conceito básico de renda fixa e pode pular aqui embaixo para a próxima seção do vídeo. Mas se você está me conhecendo agora, vamos dar uma revisada. Renda fixa não é um título. A renda fixa possui vários tipos diferentes de títulos. Renda fixa, na verdade, é um empréstimo.
E como qualquer empréstimo, você deve acordar os juros que serão pagos por aquele período. Existem 3 formas diferentes de se pagar os juros de um empréstimo: pré-fixado, pós-fixado e indexado à inflação. É importante notar que cada uma dessas formas se comporta de maneira totalmente diferente, dado o cenário macroeconômico. Tem um tipo de título que ganha quando os juros estão subindo, e tem outro tipo de título que ganha quando os juros estão caindo. Estar no título certo, no momento macroeconômico certo, faz toda a diferença no retorno da sua carteira de renda fixa. Comprar um título que se beneficia de juros cadentes quando os juros estão subindo pode inclusive te gerar prejuízo com a renda fixa, caso você acabe fazendo uma venda antecipada desse título. Agora então, podemos passar para a pergunta que não quer calar. Sabendo disso e sabendo que estamos próximos a iniciar um ciclo de alta da Selic, qual título de renda fixa se beneficia desse cenário? Os títulos pós-fixados. Os títulos pós-fixados são aqueles nos quais você escolhe um indexador, geralmente o CDI ou a Selic, e você não sabe de antemão exatamente o quanto você vai render. Digamos, por exemplo, que você compre o CDB de banco a 100% do CDI. O CDI do mês que vem pode acabar sendo diferente do CDI desse mês, caso a taxa Selic suba. Isso irá alterar a rentabilidade para cima. Enquanto a taxa Selic meta, que é a definida pelo Banco Central, estiver em 2% ao ano, a rentabilidade do seu CDB será aproximadamente 1,89. Isso acontece porque a Selic efetiva é cerca de 10 basis points abaixo da Selic meta, e o CDI, que é a taxa negociada entre os bancos, é aproximadamente 1 ponto base abaixo da Selic efetiva. Então, caso a taxa Selic suba para 4% ao ano, os detentores desse CDB de 100% do CDI passarão a render o equivalente a 3,89% anualizado, bem mais que os 1,89% inicialmente coletados. Ou seja, quanto maior for a taxa Selic, maior será a rentabilidade dos títulos pós-fixados atrelados a ela. Dentre os títulos pós-fixados, os mais comuns são Tesouro Selic, que é emitido pelo governo atrelado à taxa Selic, e os CDBs, LCIs e LCAs de bancos atrelados ao CDI. Esses títulos passarão a render mais quando o Banco Central iniciar de fato o ciclo de alta. Sabendo disso, é importante que você, como investidor, esteja atento à sua carteira de renda fixa para confirmar se ela está preparada para esse movimento de alta nas taxas. Você já carrega títulos que vão passar a render mais? Então agora você já sabe qual o melhor título para surfar a alta da Selic. Mas não é porque agora os títulos pós-fixados são uma boa alternativa que eles vão ser para sempre, né? É muito importante que você entenda também como funcionam os títulos pré-fixados e indexados à inflação e quando seria um bom momento para comprar cada um desses títulos. Eu fiz um curso gratuito de renda fixa que explica de um jeito bem claro e objetivo tudo isso. Se você é daqueles que entra no Tesouro Direto, escolhe a maior taxa e mantém o título até o vencimento, você tem que fazer esse curso, sério. Eu garanto que vai virar a sua cabeça do avesso e mudar completamente a forma que você enxerga os seus investimentos de renda fixa. O link tá aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber primeiro as análises e recomendações da Nord. E se ficou alguma dúvida ou se você gostaria que eu voltasse aqui para explicar alguma coisa, só comentar aqui embaixo e eu explico. Um abraço e até a próxima!